Em 2021, o perfeito será visto em você. Eu quero começar nesta noite, só para nos dar um balizamento, um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, uma parte dele, que fala dos dons espirituais. E um dos dons espirituais é discernimento dos espíritos. Como é necessário nesses dias nós temos discernimento dos espíritos. Porque há muitas vozes, há muita gente falando, há muita gente servindo ao inimigo e trazendo palavras de morte. E nós fazemos parte de um reino de vida. Nós fazemos parte de um reino de eternidade. Nós fazemos parte de um reino onde nós temos um Pai que zela pelos seus filhos, que não dorme, que não descansa. Então, é tempo de nós estarmos atentos. É tempo de nós estarmos percebendo a voz que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo. E depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas nessa noite de ceia, eu gostaria de estar ministrando algo que eu julgo muito importante, que é o tempo de nós assumirmos a nossa identidade de filhos de Deus, de herdeiros, de participantes do corpo de Cristo, de estarmos ligados nele. Porque acontecem algumas situações na vida, como nós estamos vivendo nesses dias, e onde parece que nós perdemos a nossa identidade, onde parece que de repente nós perdemos o nosso poder, que o Senhor nos abandonou. Não, é tempo de nós recobrarmos a nossa identidade. E ontem eu estava numa reunião, participando de uma mesa, e que diversos ministros tinham oportunidade de falar, e eu comecei a pedir direção ao Espírito Santo. O que eu deveria falar se eu fosse chamado para falar naquela reunião? Se eu fosse chamado, para que eu não fosse pego de surpresa e tivesse algo que pudesse edificar as vidas, que pudesse edificar as pessoas que estavam ali. Mas eu não fui chamado, mas passei o dia inteiro meditando a respeito daquilo que foi inspirado. A humanidade sempre passou por tragédias. Esta não é a primeira tragédia que nós estamos vivendo, e nem a última. A humanidade sempre passou por catástrofes. Vulcão que entra em erupção, que destrói cidades, enchentes, tsunamis. E o homem não tem nem como interferir nisso. Essa é uma ação da natureza. Nós já vivemos por muito tempo muitas guerras. Esta sim, causada pela mão dos homens. E algumas são movimentações da natureza, e outras são produzidas pelos nós, homens. Pela ganância, pelo pecado, pelo desejo do poder. E daí eu comecei a me lembrar do povo hebreu. O povo lá onde nasceu Moisés. Aquele povo que tinha sido a solução para o Egito. Aquele povo onde José produziu alimento, livrando aquele povo da fome. Ele que foi o segundo homem no Egito. Depois do faraó era José. José podia decidir sobre todas as coisas. E aquele povo, sem perceber, foi sendo escravizado dia após dia.
e se tornaram escravos por 430 anos. Não foi um dia, não foi dois, não foi uma geração. Foram quase 11 gerações escravizadas. E é interessante que eles foram escravizados por um domínio que não houve tiro. Nunca houve um decreto do faraó falando: a partir de hoje o povo hebreu é escravo. E era um povo forte. Se você ver lá em Êxodo, capítulo 1, verso 9 e 10, a ordem que o faraó dá, aonde ele manda matar os jovens, os meninos que estavam nascendo. Ele diz assim: disse a ele e ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então aquele faraó estava reconhecendo que aquele povo que estava escravizado, que aquele povo que estava preso, aquele povo que estava sendo tratado à base do chicote, era maior e mais numeroso e mais forte do que eles. E eis usemos de astúcia com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e saia da terra. E eu quero dizer para vocês que essa atitude do faraó começou a trazer a identidade do povo de Deus. O que o povo de Deus não conseguia ver, o faraó viu. O que fez paralisar o povo de Deus, o faraó viu. Falou: esse é um povo forte, esse é um povo numeroso. E por quê? Porque eles tinham perdido a sua identidade. Eles haviam perdido a identidade daquele Deus que em eles serviu. E para vocês terem uma ideia, deste dia em que o faraó fala isso, até a libertação, até o dia da ceia, que os judeus comemoram também, foram 80 anos, ou pouco mais. Olha que demorou para cair a ficha de quem era aquele povo, da força deles, do poder que estava sobre eles. E é interessante que o poder que veio sobre eles, o poder de Deus, que eles saíram do Egito sem precisar matar nenhum egípcio. Eles saíram do Egito vencendo todas as circunstâncias, saíram com dinheiro, saíram com tudo, o que era para ser uma guerra, porque eles se atreveram a enfrentar o poder do faraó. Eles entenderam qual era a identidade deles. E hoje é necessário que nós possamos, como igreja, restaurar a nossa identidade. Nós estamos vendo o mundo hoje sendo dominado, todo mundo apreensivo, através de um vírus que não foi criado de uma mão divina, pode ser de um pensamento maligno, mas foi criado pelo homem. Nós não temos guerra, mas temos astúcia. Veja quanto a China lucrou nesse tempo. Veja quantos laboratórios estão faturando nesse tempo. Veja a mudança, a transformação.
E nós ficamos perguntando hoje, por que tudo isso? Alguns chegam até a culpar a Deus. Fala, Deus não está no controle. Não, mas Deus não teve nada a ver com isso. O que fez com que acontecesse isso foi que pela ganância nós fomos abrindo mão daquilo que nós somos. Nós fomos abrindo mão dos princípios de Deus. Nós fomos abrindo mão das virtudes. E nós fomos deixando e fomos sendo escravizados. Até chegar ao ponto aonde nós estamos hoje. E parece que nós estamos acuados. Parece que nós estamos assustados. Parece que o nosso Deus vai falhar. Não vai falhar. É tempo, por exemplo, se nós pegarmos o Brasil hoje, nós somos mais de 50 milhões de evangélicos. Se a gente somar com os católicos também que são cristãos, qual é a quantidade que nós somos? E nós estamos sendo escravizados nesses dias. Nós estamos sendo dominados nesses dias. Através do vírus. Através do Covid. Quantas famílias? Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus deixou autoridade sobre a igreja, para vencer tudo isso. Que você e eu, que somos filhos de Deus, nós podemos vencer. Podemos, através da oração, das nossas atitudes, da obediência, levantando homens, pedindo para que seja levantado nesse tempo, homens e mulheres da ciência, pedir para que seja levantado nesse tempo, homens de governo, homens que ocupem a sua posição. Vocês viram que eu comecei esse culto orando pelas autoridades. Hoje eu estava vendo uma pregação do ministro, ex-ministro da Justiça, André Mendonça, que agora é advogado-geral da União. Que testemunho lindo, que homem de Deus, tremendo. E está lá no primeiro escalão do governo hoje. Mas nós fomos deixando, fomos terceirizando. Nós fomos abrindo mão da nossa identidade. Nós fomos nos deixando enganar muitas vezes através de pregações de prosperidade, de facilidades, trazendo para dentro da igreja hábitos do mundo. E hoje nos vemos nessa situação. Abrimos a porta para que tudo isso aconteça, mas não está perdido. E o primeiro princípio que eu quero dizer para você nesta noite, que a igreja é eterna. Repita comigo aí na sua casa: a igreja é eterna. A igreja nasceu na mente de Deus. E ela vai permanecer por toda eternidade. Enquanto tiver a igreja é viva. E o Senhor é com a sua igreja. Então essa noite é a noite de nos equiparmos. É a noite de nós nos lembrarmos de quem somos nós. Qual é a autoridade que comanda a nossa vida. Qual é o Espírito que nos domina, que é o Espírito Santo de Deus. Que é o mesmo Espírito que esteve na igreja primitiva. Que é o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes. Que é o mesmo Espírito Santo que abriu, que avançou pelas nações. É o mesmo Espírito que fez o cristianismo por mais de 2000 anos prevalecer até hoje. Nunca a humanidade experimentou tanta mudança como nesses 2000 anos de cristianismo. E aí a guerra hoje é exatamente contra isto.
A guerra hoje é contra a igreja. A guerra hoje é contra o reino de Deus. Porque o reino de Deus é constituído de justiça. Nós somos responsáveis por viver o reino de Deus, de expandir o reino de Deus. Nesse tempo nós temos que parar e refletir que tipo de justiça nós temos praticado. Então o nosso reino, ele é de justiça. E eles não querem a justiça. Porque eles não têm princípios de justiça. Porque pregam uma coisa e fazem outra. Falam de uma igualdade onde os governantes vivem em palácios. Onde não se respeita o direito, a liberdade, os valores. Mas eles não são maioria. É a mesma situação que nós vimos lá do Egito. Eles sabem que nós somos maiores e mais fortes do que eles. E nós sabemos que agindo a mão do Senhor, quem impedirá? Eles fazem guerra porque nós somos um povo de alegria. Nós celebramos a vida. Nós amamos a vida. Nós amamos a família. Nós celebramos a família. Os valores da família são presentes até hoje, porque a igreja tem sustentado isso. A igreja do Senhor tem sustentado a família. Os princípios da família. Mas muitas vezes nós deixamos abrir mão. Nós abrimos mão. Aceitamos o divórcio por qualquer motivo, fora do princípio bíblico. Os nossos relacionamentos, a forma como casamos, e depois nos tornamos ou somos incluídos nas estatísticas que nós vemos hoje, de número de separação, de número de abortos. Deixamos de celebrar a alegria que faz parte do reino de Deus. Nós sabemos parte de um povo que no nosso reino a paz é fundamental. E como se conquista a paz? É respeitando, é reconhecendo os valores, é reconhecendo as diferenças, é reconhecendo o que é de cada um, é trabalhando para ativar as pessoas, para ativar potencial, para produzir pessoas capazes de alcançar, de galgar postos. O reino de Deus é constituído de justiça, gozo e paz. Esse é o nosso reino. A luta hoje é contra este reino. É uma guerra. Não se fala que é uma guerra, mas é uma guerra. Quantas pessoas estão morrendo nesses dias? Através de um vírus gerado numa nação e que se espalhou por todo o mundo. E os governantes, em vez de se levantarem contra isso, de ter discernimento disso, fazem ao contrário. Está vendo que isso está dando lucro e não respeita o povo, impedindo as pessoas de terem as suas atividades. Mas isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. O povo de Deus está se levantando. O povo de Deus está readquirindo a sua identidade. Amanhã vai ter um jejum nacional no país.
por esse motivo. A igreja está se unindo. E é necessário apenas um, que é o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo se ajusta, que é você e eu, espalhado no mundo todo, nas mais diversas formas e chamados de denominações. Porque o Senhor nos deixou, Ele deixou e não retirou. Está lá em Mateus 28, quando Ele envia, chamada Grande Comissão. E Jesus fala assim, a partir do verso 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não disse algum poder. Ele não disse muitos poderes. Ele disse, é-me dado todo o poder. Em toda esfera da existência humana. Em todo o cosmos. Não é apenas numa nação, não é apenas num país, não é apenas num planeta. É sobre todo o cosmos. Tudo está debaixo da sua autoridade, do seu poder. Daí ele fala para nós, igreja, ide, perdão, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o mais importante, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus mandou nós fazermos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina o padrão da família. Jesus nos ensina o valor da mulher. Jesus nos ensina como estabelecer negócios. Tudo está ensinado. Tudo foi mandado por Ele. E Ele diz o mais importante: e certamente estou convosco. Levante a sua mão na sua casa e diga comigo: Jesus está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não foi embora, Ele não se ausentou. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonados. Ele fez uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Ele está conosco por todos os dias. Onde quer que eu vá, o que quer que eu empreenda, Ele está junto. Toda vez que nós levantamos as nossas mãos para orar e abençoar alguém, Ele está junto. Todas as vezes que nós aconselhamos alguém, Ele está junto. Porque Ele está conosco todos os dias. O Senhor não nos abandonou. O que precisa é nós recuperarmos a nossa identidade de igreja. É preciso nós tomarmos de volta aquilo que foi nos dado através do Espírito Santo de Deus. É esse tempo, é essa hora que nós precisamos levantar. Nós estamos chorando, sim, pelas famílias que perderam entes queridos. Eu perdi uma tia também. Nós choramos. Mas a vida não acabou. Existe uma geração vindo pela frente. E que nós precisamos deixar um legado. É tempo de nós recuperarmos a nossa identidade. É tempo de nós recuperarmos esses valores da grande comissão. E o mais importante é saber que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós olhamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o Marcos dando uma outra narrativa. E olha que interessante a narrativa de Marcos.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Leve a boa nova a todo mundo. A boa nova é composta de libertação. A boa nova é composta de cura divina. A boa nova é composta de salvação. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso, Giovanni, na sua fábrica, no seu condomínio, no seu colega de ônibus, com o seu amigo, com a sua família. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Leve as boas novas. Leve os princípios, os valores. Demonstre para eles a alegria que você tem. Testemunhe para eles quanto é preciosa a sua família. Fale sem vergonha do quanto você é fiel à sua esposa e quanto você zela pelo seu casamento. E ele continua: quem crer e for batizado será salvo. Olha que tremendo quando a gente leva a salvação das pessoas e as pessoas recebem a Cristo. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. E daí Jesus fala: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Esse é o papel da igreja nesse tempo. Vamos guardar os protocolos. Mas nós podemos fazer isso por telefone. Nós podemos falar com as pessoas. Nós podemos criar uma meta. Vou falar com 10 pessoas todos os dias. Eu vou evangelizar alguém. Eu vou levar as boas novas. Eu vou ajudar com uma cesta básica. Olha, um irmão aqui da casa, esses dias ouvindo a pregação, ele foi no seu ambiente de trabalho, reuniu os seus colegas de trabalho, e eles levantaram uma importância para que comprassem 100 cestas básicas. Uma iniciativa que ele tomou. E ontem ele e esses amigos foram num bairro em Pinda e distribuíram lá 70 cestas básicas para as pessoas necessitadas. Eu tenho desafiado nesses dias que a gente possa trazer aqui na igreja, quem puder, uma cesta básica. Se não puder uma cesta básica, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo. Nós comemos em média 1 quilo de comida por dia. Em média, nós comemos 1 quilo. Então, se você falasse assim, eu vou fazer um jejum de um dia e vou pegar esse 1 quilo de comida, e pode ser e transformar num quilo de açúcar, pode transformar num quilo de arroz. As pessoas que frequentam a igreja, se cada um de nós fizermos isso, nós teríamos pelo menos 1 tonelada de alimentos, com 1 quilo de cada um. Esse irmão ontem, ele reuniu os amigos e foram 100 cestas básicas. 70 foi para Pinda, porque os seus colegas são de Pinda, trabalham com ele na mesma indústria. E deixou algumas para nós distribuirmos. Veja como nós podemos transformar o evangelho em algo prático. Como nós podemos transformar o evangelho em algo vivo. Quando a gente sai do nosso comodismo, quando a gente sai do nosso interesse. Veja que coisa tremenda está sendo. Eu posso orar com você na porta dos hospitais.
E por que nós temos que esperar uma crise desse tamanho para fazer isso? Porque nós não nos movimentamos o tempo todo desta forma. Por que a gente não coloca o foco na nossa identidade, naquilo que nós fomos chamados? O Senhor nos deixou equipados. Paulo, lá na primeira carta à igreja de Coríntios, ele fala dos dons espirituais. Paulo vai elencando uma série de dons que foram liberados sobre a vida da igreja. Ele fala dos ministérios. E tudo isso é para servir. E tudo isso é para que o amor de Deus seja derramado sobre a vida de outros. E Paulo fala: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero derramar sobre a sua vida nesta noite os dons espirituais. Se você puder levantar sua mão e a cada dom você ir tomando posse e falando: eu quero isso sobre a minha vida. Isso vai aumentar a sua ousadia. Vós bem sabeis que quando eram gentios, eram do mundo, deixavam de vos levar por ídolos mudos, conforme eu era guiado. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz... Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A diversidade de dons, a igreja é rica. A diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Ele opera na vida de cada um de uma maneira, de um jeito, de uma forma, numa graça. E ele fala: a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. A um, pelo Espírito, é dado palavra de sabedoria. Receba aí na sua casa. Como é gostoso você conversar com alguém que tem palavras de sabedoria. Que você traz um problemão para ela numa palavra, movido pelo Espírito Santo, libera uma palavra de sabedoria. E aquilo que era um caos, se torna algo tranquilo. Então eu libero sobre a sua vida agora, palavras de sabedoria. Receba esse dom, receba na sua vida, nesta noite de ceia. Eu quero liberar isso sobre a igreja, que está sob os meus cuidados. Eu quero impulsioná-los a restaurar a sua identidade de Cristo. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. Que coisa fantástica que é a palavra de ciência. Parece a palavra de sabedoria, mas ela entra por um outro. Às vezes você traz uma pessoa enferma. Às vezes uma pessoa está sofrendo com algo que ninguém desvenda, ninguém descobre. E daí você vai ministrando com a pessoa. De repente Deus traz em visão uma palavra de ciência. Eu tenho uma experiência na minha vida muito forte com relação a isso. Uma irmã estava ministrando comigo e ela me falou: o Senhor me mostra você queimado, marcado a ferro, como se marca um animal. Tem alguma coisa assim na sua vida?
eu parei e lembrei que numa situação, uma pessoa deixou a faca embaixo do ferro elétrico, Giovanni, até aquela faca ficar vermelha. Quando aquela faca ficou vermelha, ele veio em mim e marcou a minha perna e queimou. E aquilo estava guardado dentro de mim. Aquilo me impedia algumas coisas. Mas naquele dia, naquela palavra de ciência, foi liberado. Como é necessário a palavra de ciência. Quantas pessoas nós ministramos e o Senhor vai trazendo em visão. E a gente vai liberando e as pessoas vão experimentando a resposta de todas as coisas. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. Gente, que coisa tremenda quando uma pessoa é cheia da fé que vem do Espírito Santo de Deus, tem o dom da fé. É uma pessoa incansável. É uma pessoa que não mede esforço. É uma pessoa que não tem parada. Porque ela tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ela vai a lugares onde ninguém vai. Quantas vezes nós liberamos palavra de fé sobre jovens? Quantas vezes nós apontamos caminho? Quantas vezes nós vemos na pessoa o que ninguém vê? E a pessoa assume aquilo. E se torna um grande agente do reino dos céus. Então receba aí na sua vida hoje o dom da fé. Você que está desanimado, você que está triste, você que está preso numa circunstância, você que não vê saída para aquilo que você está vivendo hoje, seja para a sua empresa, para a sua família, para uma enfermidade, receba, em nome de Jesus, o dom da fé. A pessoa de fé, ela é positiva, ela não para, ela dá mais um passo, ela vai mais além, ela não desiste, os sonhos não morrem. Os sonhos não morrem. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Dons de curar. Quanta experiência com cura divina. Quanta experiência com cura divina. Outro dia ministrando aqui eu falei, põe a mão na sua garganta. O Senhor vai tocar na sua garganta agora. E liberei, porque nós estamos fazendo aqui, não tem gente aqui, eu não sei quem está me vendo. Eu não sei quem está recebendo isso agora. Mas no dia seguinte recebi uma ligação. Que ela falou, olha, quando você orou, estava com a garganta pegando fogo. Quando terminou a oração, não tinha mais nada. Me lembro de uma menina que a mãe trouxe para orar. Ela ia ser operada no dia seguinte dos rins. Nós ministramos com ela. Chegou no dia, não acharam mais enfermidade no rim dela. Receba isso na sua vida. A igreja precisa, isso faz parte da sua identidade. Eu quero fazer de você nesses dias um avivalista. Eu quero que você use os dons que Deus derramou para a sua igreja. Ele não foi mesquinho, ele diz, os milagres que eu fiz, vós fareis maiores do que este. Quantas curas! É um dom de Deus, o dom de ministrar cura divina. A outra operação de milagres é mais adiante ainda. Quantas pessoas eu já vi ministrando com outras que tem esse dom de milagres? A pessoa chega com uma perna mais curta e ele começa a ministrar e a perna cresce. Eu ouvi um testemunho de uma irmã
que ela não tinha esôfago. E numa oração ministrada com ela, outra pessoa, estou dando testemunho de outro, colocou a mão aqui na sua garganta, na região do esôfago, e disse que o seu esôfago voltou a existir. Quantas coisas! Isso é um dom de Deus que está à sua disposição. Por isso que nós somos mensageiros da esperança. Por isso nós somos mensageiros do amor de Deus. Porque quando nós vamos até as vidas, nós vamos equipados. Nós não fazemos em nada do nosso nome pessoal. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos e tudo que nós ministramos é o sangue de Jesus tem poder. E a gente vê acontecendo. Então esse tempo, esse dia é um dia especial, porque hoje é um dia de passagem. A Páscoa é passagem. Eu quero que você passe com a sua fé de um nível para outro hoje. Há outra profecia. Isso aqui na casa, nós temos escola profética. Como é gostoso quando você recebe uma palavra profética e você vê acontecendo. Quando a profecia, todos nós podemos profetizar, mas alguns têm o dom de ofício. Quanta coisa tremenda nós já vimos, quanta coisa já foi profetizada. Os profetas, que coisa tremenda, que gostoso que é quando eles passam, quando eles falam, quando eles identificam. Receba o dom da profecia, em nome de Jesus. Há outro discernimento dos espíritos. Que tipo de demônio? Que tipo de espírito? E é muito interessante quando a gente trabalha com libertação, os diferentes comportamentos da pessoa. E às vezes você vai trabalhando e aquele demônio fica resistindo. E resiste. Daqui a pouco o Espírito Santo sai. O Espírito Santo traz tal espírito. Você dá ordem. Pá! Certeiro. A pessoa é liberta na hora. Isso tudo que estou falando para vocês, eu já vi acontecer, já fui participante de muitas dessas coisas. Discernimento dos espíritos. Nós precisamos discernir os espíritos que estão hoje nessa guerra. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de demônios. E nós vamos lutar contra eles. Quantas situações paradas para que a gente não discerne qual é o espírito que está por trás. Mas aí o Senhor nos dá o discernimento de espíritos. Outro dia, estavam divulgando que o Cavaleiro da Morte ia passar. Que espírito estava profetizando aquilo? O apóstolo Paulo estava andando e aquela menina estava atrás dele. Esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. Paulo viu que era um espírito imundo que estava nela, estava apenas enganando. E Paulo fala, sai dela. E saiu na hora. Ela tinha espírito de adivinhação. Não existe esse demônio, espírito de adivinhação. Então nós vamos discernir, porque às vezes você ouve pessoas, às vezes você ouve histórias, às vezes pessoas falam coisas para você baseadas no espírito de adivinhação. Mas só que não vem do trono da graça, vem dos demônios. Então, hoje é muito importante, nesse ambiente, o discernimento dos espíritos. É importante a gente estar vendo o que está acontecendo, qual é o comportamento. Hoje tem 3 demônios, 3 áreas, 3 principados atuando. Na economia, a economia, veja o que está acontecendo. Na política, veja o comportamento dos políticos.
Outro dia eu vi um deputado Roberto Jefferson falando que hoje é liberado no Brasil quase que um traficante perigoso por dia. Por dia. Então nós precisamos estar equipados, estar atentos, ter esse discernimento dos espíritos. Há outros, variedade de línguas. Para orar em línguas. É lindo você ver a pessoa que tem variedade de línguas. Às vezes você pensa que ela está falando em russo, às vezes você pensa que ela está falando em grego, às vezes parece que está falando em inglês, às vezes só na língua dos anjos. Né? A interpretação não é tradução. Entenda isso. Interpretação. A pessoa ora em línguas com você e você interpreta aquilo que ela está falando. Né? Porque a língua dos anjos é a língua estabelecida entre você e o Senhor. E às vezes Deus está te usando para falar algo que você não entende. Então, quando você tem o dom de interpretar as línguas, todos esses são dons do Espírito Santo. E diz lá, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Se você quer receber esses sinais hoje na sua vida, eu creio que daqui eu posso chegar na sua vida. Eu quero que você levante a sua mão e quero colocar em prática isso, que o Espírito Santo distribui particularmente a cada um como Ele quer. Eu quero que você comece a observar a sua vida hoje e comece a praticar, comece a colocar em prática, comece a assumir a sua identidade de filho de Deus, porque tudo isso vem do Senhor para nós. É o Espírito Santo quem traz, não é o homem. Então toda a igreja está habilitada a receber isso. Isso ainda sem falar nos 5 ministérios: apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista, que tem todos uma única finalidade de servir ao corpo, produzindo varões à estatura de Cristo. Veja que a igreja, ela é equipada, ela está pronta. Nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados. O nosso Deus não nos chamou para uma guerra, falou se vira, não, Ele nos equipou. Nós estamos equipados, nós precisamos ser ativados para isso, precisamos ter ousadia para isso. Nós estamos vendo isso nesses dias, né? Eles oraram com uma senhora que estava entrando no hospital, ministraram com ela, ministraram cura sobre o marido dela. Quando saiu, o marido estava curado em nome de Jesus. Diga amém na sua casa, vibre. Pessoas que chegam chorando e são consoladas nessa oração. Pessoas que se alegram. Esse é o nosso papel. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Se isto tudo que está aí são obras do diabo, elas serão desfeitas em nome de Jesus, e a igreja vai triunfar mais uma vez. Amém? E é nesse espírito que nós queremos tomar a ceia nesta noite. Já vai preparando aí na sua casa o cálice, o pão. Se você puder tirar uma foto do papai servindo a ceia na sua casa e mandar aqui para a igreja, eu não sei para onde que manda, né? Mas se você puder mandar fotos da sua família ceando agora, mostrando que nós estamos reunidos no mesmo lugar. Vamos fazer isso, vai me preparando isso enquanto eu vou preparando a ceia. E eu quero falar ainda com vocês de algo que está em Colossenses 2:2.
Paulo falando, combate para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Nós estamos unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Põe a mão na sua cabeça agora e diga comigo: eu estou sendo enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Aonde estão ocultos? Põe a mão sobre a sua cabeça. Aonde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Receba isso em nome de Jesus. Seja inspirado. Você é uma nova fonte da ciência. Você é uma nova fonte da sabedoria. Você é uma voz que será levantada nesse tempo. Em nome de Jesus, receba. Receba. Em nome de Jesus. Para todas as coisas há um momento certo. Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e edificar. Até que todos sejam um. E Cristo seja conhecido. E quando o perfeito vem, o imperfeito é desfeito. Quando a luz vem à tona, a escuridão vai embora. Chegou o ano do perfeito ser edificado. A hora da sua família ser ativada. O momento de as barreiras serem ultrapassadas. O Cristo será revelado e o governo será conquistado. Em 2021, o perfeito será visto em você.